Eu sou César Maia Duarte, tenho 48 anos de idade, nasci e cresci na Zona Sul de São Paulo, região do Jardim Ângela, Capão Redondo. Vim de uma família tradicional, bem simples e humilde naquela região. Até meados de 1989, fui criado por uma família que, exceto a minha avó, os demais se diziam ser todos católicos. Uma família que tinha aquele ritual e aquela tradição de pedir bença tio, bença tia, bença mãe, de uns beijar a mão dos outros e eles falarem Deus te abençoe. E quando chegou aos meus 14 anos de idade, eu morava junto com a minha mãe e com a minha irmã do meio. Vivemos uma época que em São Paulo, em 1989 para 90, havia uma grande crise financeira no país, a qual se faltava gás de cozinha e também o leite era muito controlado para ser vendido naquela época. Você tinha que comprar tantos pães para poder levar 1 litro de leite. E ali minha mãe, ela foi vista sempre como a ovelha negra da família que ela veio, porque ela era mãe solteira. E naquela época, mãe solteira não é como hoje, nessa geração, está se tornando algo comum. Então a gente cresceu passando algumas dificuldades e ela veio criando eu e a minha irmã junto. A minha irmã caçula, mais nova, ela teve que abrir mão e deixar ela crescer e morar com o pai dela, devido à situação financeira. O pai dela tinha recursos melhores. E para minha mãe sempre sentiu falta disso, sempre se culpou por isso. Mas ela tinha toda aquela despesa, toda aquela responsabilidade de cuidar do aluguel de uma casa, do que nos mantia, do que nos vestia, do que nós tínhamos para comer. E quando chegou aos meus 14 anos de idade, comecei ter aquela experiência da juventude, da adolescência, e comecei a ter conflitos com a minha mãe devido ao estresse que levava pela dificuldade financeira. E aí começamos através de alguns conflitos. Esses conflitos resultou a chegar a certo dia, ela me colocar uma data e falar que se até aquela data que ela estipulou eu não conseguisse um emprego, que eu teria que sair da casa, que ela não iria sustentar um vagabundo. E passou-se os dias, ela me dava dinheiro, né, para mim poder procurar emprego, era Vale Transporte, era um bilhete, né, que chamava Vale Transporte, e eu vendia esses bilhetes já porque eu encontrava alguns nãos e passava por baixo das catracas de ônibus, trocava esses bilhetes com os ambulantes nas estações, nos terminais, e ia para os fliperamas que existiam na época. E ali naqueles fliperamas eu conheci muitas más amizades que elas começaram a me influenciar num cigarro, em algumas drogas, e eu fui me envolvendo e fui começando achando aquele mundo fascinante. Comecei a ficar viciado em alguns jogos devido à nossa situação financeira, que naquela época quem tinha um videogame em casa fugia muito da realidade do que minha mãe podia me dar. Então eu comecei a ficar viciado em alguns jogos de fliperamas e desses fliperamas eu comecei a conhecer outras pessoas de outras personalidades que envolviam o crime. E aí quando eu voltei para casa na data que minha mãe me estipulou, ela cumpriu com o que ela falou. Ela falou assim, você arrumou emprego? E eu falei, não. Ela falou, então você já sabe o que tem que fazer. Nós morávamos em 2 cômodos e um banheiro, saí da cozinha onde ela estava, fui para o quarto, peguei uma mochila escolar que eu tinha, naquela época eu fazia a 5ª série, já era repetente pela 3ª vez na 5ª série, e eu peguei essa mochila e comecei a colocar algumas peças de roupas que cabiam dentro dessa mochila, com os olhos cheios de lágrima, angustiado, frustrado por passar aquela situação que eu não esperava. Coloquei algumas peças de roupa e eu escutei lá da cozinha a minha irmã do meio, que morava conosco, falando com a minha mãe, chorando e falando, mãe, o César está arrumando as coisas dele e ele vai embora. E eu lembro que minha mãe disse, isso é um frouxo, isso não sabe o que é passar fome, não sabe o que é dormir na rua, mais tarde ele volta. E aquelas palavras dela, eu ouvindo lá do quarto, me remeteu a um orgulho ao qual eu falei, nem que eu morra, mas eu não voltarei mais para essa casa. E daquele dia eu saí e fui parar num fliperama novamente. E lá eu fiquei jogando, pegando fichas de um, pegando jogadas de outro, daqueles que eu já tinha amizade. E ali eu comecei a esquecer o que tinha acontecido na minha casa. Foi momentos que eu fiquei me distraindo, me divertindo, jogando. Esse fliperama fechava às 10 horas. Às 9h45 da noite, o dono do fliperama ele veio desligando algumas máquinas. E aí só tinha a máquina que eu estava e um outro rapaz que estava junto comigo jogando na mesma máquina. Aí uma porta de aço daquele fliperama ele já tinha fechado completamente e a outra estava na metade e ele estava balançando a chave na porta esperando que a gente acabássemos para ir embora. E aí eu lembro como se fosse hoje.
O nome desse rapaz, ele tinha um cabelo comprido, uma boa aparência. Para quem é da região do Capão Redondo, provavelmente conheceu. Hoje ele não se encontra mais entre nós. Era o Fernandinho do Capão Redondo. E aí eu percebi que esse Fernandinho, ele tinha respeito, desde o dono do fliperama, por todos os frequentadores do fliperama, por quem ele era e o que ele fazia. E até então, para mim, era uma surpresa. E aí, quando fechou o fliperama e eu caí à realidade novamente, caí na minha realidade, meus olhos começaram a lagrimejar e eu fui saindo com medo, né? Porque naquela época era um bairro muito violento, onde todos os dias tinha corpos pelo chão, cobertos de jornais, pelas ruas próximas à minha casa. E aí eu lembro que eu saí com os olhos cheios de lágrimas, pensando, e agora? Para onde eu vou? E aí eu lembro que esse Fernando, ele olhou para mim e falou assim, você mora onde? E aí eu falei para ele, agora eu moro na rua. Aí ele falou assim, eu vou arrumar um lugar para você ficar. E aí ele me levou, e aí eu fui para dentro de uma casa, dentro de um beco, dentro de uma viela, ali no Capão Redondo. E essa casa era uma casa de um ponto de tráfico de droga. E dentro dessa casa eu vi várias coisas que fugiam assim da vida que eu vivia com a minha mãe, da vida simples. Naquela época nós não tínhamos um videogame, muito menos pensar em ter um videocassete. E lá na estante daquela casa tinha uma estante, que na minha casa não tinha uma sala, então não tinha uma estante. E lá eu vi uns 4 a 5 videocassete 3 cabeças, videocassete 4 cabeças. Eu vi um aparelho de som 3 em 1 da Gradiente, que era tudo sonhos de consumo, um dia conseguir ou ter a possibilidade de conquistar. E todas essas coisas começou a me chamar muito a atenção e me atrair. E ali meus olhos começaram a ofuscar, eu comecei a gostar de onde eu estava, até que quando eu pedi para ir ao banheiro, falaram que era no final do corredor, e lá nesse banheiro eu vi coisas que eu nunca tinha participado e eu não conhecia. Eu vi uma bandeja, eu vi pessoas produzindo e embalando a cocaína. E aí eu vi armas, eu comecei a ver espingardas, eu vi revólveres, eu vi pistolas. E ao ver tudo isso, começou a me dar um grande medo. E ao mesmo tempo eu pensava assim, vontade, se eu sair daqui eu volto para casa da minha mãe. Mas por um outro lado eu tinha o pensamento, eu vi demais, eu descobri demais e se eu sair daqui eles podem me matar. E aí isso fez com que eu passasse essa noite lá. Tinha algumas garotas, algumas meninas e eu estava me conhecendo como adolescente e a troca de olhares por eu ser um novo personagem naquela casa era constante e aquilo também me fez sentir uma sensação de prazer, uma sensação gostosa e aquilo acabou fazendo com que eu adormecesse. Comi algumas coisas com eles, alguns lanches, algumas coisas que eu também não costumava comer. E aí eu dormi e acordei no outro dia. No outro dia eu vi pessoas, esse mesmo Fernando, junto com o dono, né, daquele ponto de tráfico de droga, eles fazendo a contabilidade do que havia sido vendido no dia anterior. E eu vi muito dinheiro, assim, muito dinheiro, e eles contando o dinheiro, acertando as contas de tanto isso, tanto daquilo. E eu via a distância, mas de um outro cômodo eu ficava observando. E tudo aquilo foi me chamando a atenção. E o meu pensamento, um dia eu vou voltar e eu vou ter condições de dar uma casa e uma vida melhor para minha mãe. E não importava como a maneira que ia ser. Era o que eu estava começando a desejar. E se passou alguns dias, eu fiquei andando junto com eles. O dono daquele lugar hoje também é um falecido chamado Rodson. Esse Rodson, ele colocou um apelido em mim de imediato. Ele olhou para mim na sala e perguntou para o Fernando, de onde que apareceu esse beiçudo aqui? E aí o Fernando falou a situação onde ele tinha me encontrado e que tinha me trago para lá. E aí sucessivamente eu comecei a ter interesse e eu quis trabalhar lá. E aí eu perguntei o que eu precisava fazer. E aí iniciei sendo um vapor, um vendedor, o cara que pega a droga e vende ao usuário. E aí eu comecei a vender a cocaína, na época o crack ainda não existia, e comecei a vender a cocaína para alguns clientes daquele local, e sucessivamente eu fui gostando daquilo que eu estava fazendo. Eles sempre me instruíram a não usar a droga somente para ser uma fonte de renda. E eu comecei a ganhar dinheiro, eu comecei a comprar roupas, né, que até então eu não tinha, roupas de marca, de surf, na época camisas de Hang Loose, Tony Kauter, tênis Lecheval, Montreal, Nike, Lecoq, eram as marcas da época. E eu fui conseguindo adquirir todas essas roupas, comecei a ter uma outra aparência, comecei a dormir armado, acordar armado e comecei a resolver coisas junto com eles. E isso eu fui criando o meu conceito dentro daquela comunidade, dentro daquele bairro. Comecei a fazer amizade com todos os moradores ao redor daquele lugar, senhoras cristãs da época que entregavam panfletinhos da Deus e Amor, de várias outras igrejas, elas passavam por mim e me entregavam, me evangelizando e falando, Jesus, Deus tem uma obra na sua vida. E eu sempre respeitei, sempre respeitava,
E elas eram às vezes casadas com homens que eram viciados no álcool, na bebida. E essas mesmas mulheres, em algumas situações financeiras, por serem donas de casa, às vezes elas vinham me pedir ajuda para comprar um gás. E eu fazia questão de ajudar. E elas falavam assim, com vergonha, às vezes me chamavam para ninguém, para que a vizinhança não visse, me chamavam dentro dos becos assim, ou na porta da casa delas, se eu poderia ajudar. E eu ajudava e elas falavam assim, ó, dia tal eu te devolvo, quando o meu pagamento dele cair eu te devolvo. E eu falava, não precisa, a senhora vai me pagar fazendo um almoço bem gostoso para mim comer na casa da senhora. E eu comecei a conquistar os moradores daquele lugar, tanto que quando a polícia vinha fazer blitz naquela comunidade, eu tinha várias e várias casas para mim poder me esconder. Várias pessoas da comunidade me acobertavam, me escondiam. Dentro dessa mesma comunidade, trocando tiro com polícia, com pé de pato que existia na época, eu pulava de cima de pontes, caía dentro de córrego e correndo dentro de um córrego, a boca aberta. Às vezes você bebia água de córrego para sair em outros lugares, tomando tiro no meio do mato, das águas, atirando também. E passei por várias coisas. Durante esse tempo, eu fui 3 vezes para a FEBEM. Na época não existia Fundação Casa. Aí fui para a FEBEM, respondi um RA lá na rua Piratininga, na região do Brás, que era o fórum da FEBEM lá, e voltei para a rua. Sucessivamente, quando eu fiz 18 anos de idade, eu participei do primeiro assalto. Fui convidado para participar de um assalto, era uma agência dos Correios. E aí eu fui, e em fração de segundos, voltamos, saímos, fomos embora, todos que foram comigo. E ali eu consegui recolher, arrecadar a minha parte daquele assalto, o equivalente ao que eu ganhava, às vezes, em uma semana, vendendo droga naquele lugar, naquele ponto de tráfico. E isso foi, para mim, algo que me chamou a atenção e aí eu quis abandonar o tráfico e começar a praticar assaltos. Comecei roubando uma moto, fui preso num porte de arma e fiquei 45 dias preso e teve uma fuga numa delegacia lá no Jardim Herculano, próximo ao Jardim Ângela. É um cavalo louco, um atropelo pela porta da frente e 6 presos conseguiram alcançar a liberdade e eu era um desses 6. Fiquei 4 meses fugitivo e continuei a praticar tudo o que eu fazia, porque eu sabia que um dia eu ia ter que pagar por aquilo que eu já estava sendo procurado. E aí comecei a praticar um assalto atrás de outro, me envolvi em assaltos de agências bancárias, impostos bancários, e aí comecei a crescer. Meu apelido começou a ser cogitado, várias pessoas de várias regiões, várias quadrilhas me conheciam já e começavam a me chamar. Comecei a adquirir bens e ostentar naquela época, motos CBRs 450, que eram as motos dos momentos, Super Teneré. Tive um Tempra, que na época era um carro do ano, era um carro top. Tive uma padaria também. Cheguei a ter metade de uma padaria na região do Capão Redondo e aquilo se tornou um círculo vicioso na minha vida. E aí eu voltei, fui preso, voltei recapturado, assinei mais alguns BOs. Cada vez que eu era preso, às vezes assinava 6 BOs de uma vez, assinava tentativa de homicídio dos polícias, resistência à prisão por causa dos tiros, danos ao patrimônio por causa de tiro nas viaturas, formação de quadrilha, às vezes corrupção de menor e porte ilegal de arma. Ao total, eu fugi 3 vezes do fechado, fugi uma vez de uma delegacia, fugi uma vez de uma penitenciária e me evadi uma vez de um semiaberto lá em Tremembé, lá no Pemano, no interior de São Paulo. Passei por várias penitenciárias, passei por Itapetininga, passei na triagem do Carandiru ainda, passei na penitenciária do Estado e em 2006, na mega rebelião, eu fui parar no presídio de Presidente Venceslau. E lá nesse presídio era o castigo do sistema, onde 95% da população carcerária daquele lugar são de facção. E eu era um dos que fazia parte, mesmo sem ser de uma facção, eu estava ali naquele local. E ali foi dias que me fizeram refletir. Eu fiquei num lugar onde é considerada a masmorra do sistema penitenciário, onde o filho chora e a mãe não vê. Naquele lugar eu passei os piores 30 dias durante 10 anos que eu fiquei preso. E naquele lugar eu vi líderes de facção entoar louvores cristãos que até hoje eu ainda não vi em algumas igrejas. Louvores tradicionais, louvores antigos, hinos de harpa, e tinha um momento da oração. Eu acredito que isso exista até hoje naquele local. É um lugar de refletir, é um lugar que me fez parar para pensar
e ver que durante todo o tempo que eu vivi na vida do crime, todas as coisas que o dinheiro do crime me fez adquirir, não valia a pena perto do que eu estava vivendo naquele lugar. E minha mãe foi uma pessoa que o que mais ouvia das pessoas aqui fora era que o filho dela não iria chegar aos 18 anos de idade, pela vida que eu vivia, que o meu fim era o caixão, ou passar a vida na cadeia, ou, se Deus permitisse, viver preso em uma cadeira de rodas. E para contrariar tudo isso, eles esqueceram de falar que poderia ser também um outro ser, e esse ser seria de Jesus Cristo. Porque naquele lugar eu refleti muito, tive muita vontade de conhecer o Senhor. E quando eu saí deste lugar, eu vim para a rua. Na prisão sempre morei em setor, todas as penitenciárias que eu passei eu sempre morei na faxina, sempre tive envolvido com as facções, mesmo sem fazer parte, sempre recebi convites, mas eu sempre tinha algo comigo que eu queria um dia conseguir realizar os sonhos que eu pensava em realizar, mas que minha mãe nunca ia aceitar do dinheiro da onde vinha, e eu achava que eu ia fazer uma grande alegria para ela, mas na verdade eu estava sendo somente uma decepção para minha mãe e para as pessoas que me amavam. E aí naquele mundo eu passei anos, nesses 10 anos eu fiquei uma década preso, e nesses 10 anos eu passei por muitas coisas. Inclusive em 1995 eu tive uma overdose de droga dentro da prisão, ao qual eu entrei em parada cardíaca, parada respiratória, e os presos tentavam me reanimar fazendo massagem cardíaca e tentavam segurar a minha língua escapou da mão deles, tentaram com colher, não conseguiram, e a minha língua entrofiou e me afogou, me engasgou, e a minha boca começou a espumar, minhas pernas caíram travadas, os meus braços estavam travados, e ali naquele momento eu tipo apaguei, mas pedindo clemência, clamando para que Deus me perdoasse da minha maneira, da maneira que eu imaginava conhecer Deus. E eu lembro que eu vi uma escuridão tão sombria, tipo trevas é diferente do preto. Trevas é muito mais escuro que o preto. E dentro daquela escuridão começou a aparecer uma luz amarela, laranja, e aquela laranja foi crescendo, e quando eu olhei era como se fosse um tanque de roupa, quando você tira a tampa e aquela água desce no redemoinho, só que era um redemoinho de labareda de fogo, assim, de um vulcão, como se fosse larva de um vulcão. E aquelas larvas iam salpiscando, pulando, e ali eu comecei a ver o meu sobrinho num berço, era um bebê, né, na época. Eu tinha poucas vezes que eu tinha lembrança dele, e eu via ele como se fosse naquele momento real, minha alma estivesse vendo dentro da casa onde minha mãe morava, o meu sobrinho naquele berço. Aí de repente eu olhei na outra cena, na outra imagem, essas imagens elas iam caindo como fotos dentro desse redemoinho. E aí eu comecei a ver a minha mãe lavando louça, ela olhando para trás, ela sorrindo, e aí as imagens se transformavam em fotos e iam caindo. E ali, nesse mesmo instante que eu estava vivendo essa transição da alma longe do corpo, eu sei que os presos eles estavam batendo, acionaram a bateria, eles batiam, chamava PS, 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 a cadeia toda balançava e batia, porque eles perguntaram quem é que estava passando mal na faxina, e os presos comunicaram, os companheiros de cela gritaram que era o meu nome, o meu vulgo, e eu tinha um carinho também por aquela população, então a cadeia toda começou a bater, balançar as grades. Como era próximo ao Natal e ao Ano Novo, o plantão fica reduzido naquele local, naquela delegacia, e os policiais provavelmente pensaram que aquilo era os presos planejando uma fuga, né? Então eles chamaram a seccional para vir um reforço para eles poderem entrar dentro da delegacia. Aí veio a seccional e o GOI. Quando a seccional e o GOI chegou e que eles foram entrando, eu me ajoelho dentro da cela, todos os presos que estavam em cima do meu corpo assim abriram, e toda a cadeia ficou em silêncio geral, assim, sem barulho nenhum, os caras com os braços para o lado de fora, segurando as garrafas, segurando os galão, que eles estavam acionando essa bateria, e eu voltei falando em línguas estranhas, que hoje eu conheço isso, mas na época eu não conhecia, e voltei sem efeito nenhum da droga, sem efeito nenhum de nada, e eu chorava e soluçava sem entender, e eu queria refrear minha língua, parar de falar, e os funcionários no mesmo instante abrindo os cadeados. Quando eles entraram com as armas em mão e vieram na porta da cela para poder me tirar, para levar eu para o PS, eu não queria sair porque eu já não sentia mais nada, eu só balançava a cabeça que não, e aí os presos que estavam comigo na cela me aconselharam a ir, para não acontecer uma blitz na época, algo pior no local, e aí eu acabei saindo e fui para o PS com eles, chegou no hospital,
tal, aplicaram glicose em mim, na veia e tal, os médicos, mas porém eu já não sentia mais nada em meu corpo e isso marcou muito a minha vida do encontro que eu tive com Deus, mesmo sem conhecê-lo, mesmo no meu tempo de ignorância, na maneira que eu vivia e na maneira que eu achava que eu tinha Jesus. E aí, passa o tempo, eu vi a pastoral carcerária sempre nesses 10 anos entrando, fazendo cultos, e a gente ali na faxina que recebia eles, chamava a cela que tinha nas penitenciárias ou nos CDPs, né, as celas que eram as igrejas, para eles virem para receber ali, para fazer o círculo de oração, fazer a oração. E eles oravam, eu sentia muita vontade de estar ali de mão dadas com eles e participar, porém eu não participava porque na época que eu estive privado da liberdade, a maioria das igrejas que tinham dentro dos pavilhões, ela não era formada por pessoas que resolveram entregar a vida espontaneamente a Jesus. Eram pessoas que, para não irem para um seguro, por causa de falhas no crime, por causa de mixas no crime, às vezes do outro lado havia alguém, algum preso, algum criminoso que tinha um conceito com essa pessoa, e essa pessoa, por esse intermédio da consideração que tinha por essa pessoa, esse cara ele era banido do crime, ele não poderia se envolver com mais nada do crime e a partir daquele dia a vida dele tinha que ser na igreja. Então a igreja, sempre de prisões, sempre a gente tinha problemas ou buchichos para resolver, de que dentro da igreja, das cadeias, o preso não poderia andar sem camisa, o preso só andava de calça e de camiseta da casa lá, camiseta branca, calça bege. O preso não poderia ter televisão nas celas que eram igrejas da cadeia. Os caras que viviam nessa cela não poderiam jamais fumar cigarro ou se envolver com qualquer outro tipo de drogas ou entorpecente ou algo que fosse lícito, porque nós próprios presos não aceitávamos isso. Então, muitos que iam para aquele lugar, eles iam sobre uma revolta de injúria, era vista nos olhares deles. Então, essa parada me atraía a vontade de ir para a igreja, mas a igreja da pastoral carcerária que vinha de fora, não de viver junto com aqueles presos, porque para mim aquilo era um seguro, porque quando havia uma rebelião no local, esses mesmos cristãos, esses crentes da cadeia, eles eram amarrados em barricadas de linha de frente junto com os caras do seguro, para o choque não poder entrar para dentro, e é onde nós estiávamos fogo. Então eu não conseguiria fazer parte da igreja evangélica dentro de uma unidade da prisão. Eu não me sentia que eu estivesse realmente estando com Deus ou tendo um encontro com Deus na minha maneira de enxergar naquela época. E se passou os anos, quando eu estava próximo a completar 10 anos preso, eu lembro que minha irmã veio me visitar na penitenciária de Assis e ela me trouxe uma esperança. Ela veio e me falou assim que ela começou a estudar direito aqui fora, por causa que ela que corria atrás dos meus processos para saber a minha situação de quando eu ia vir embora. Só que devido às minhas fugas e voltar recapturado com outros agravantes, outros BOs, acabou virando algo que me deixou sem expectativa de sair mais pela porta da frente. Eu acreditava, eu não tinha uma sentença correta. Sempre quando eu achava que estava próximo de eu ir embora, acontecia de cair um outro BO para mim assinar. O oficial de justiça vinha e eu assinava outros BOs durante o tempo que eu fiquei preso. A polícia continuava investigando e aparecia BO e vinha para mim assinar. Então, nesse meio tempo, eu estava sem expectativas de sair da prisão pela porta da frente. Quando minha irmã veio me fazer uma visita, eu não esperava a visita dela. Estava numa unidade prisional que o único meio de comunicação era mensiva, era papel e caneta, era cartas. E às vezes você escreve uma carta, essa carta vai para a censura lê, às vezes demora um tempo para mandar para a rua. E eu já mandava outra cobrando, quando a primeira ainda estava para chegar, existia muitas divergências de assunto. E aí minha irmã veio me visitar, minha irmã já tinha se convertido ao evangelho aqui na rua, e aí minha irmã entrou lá dentro da unidade prisional e ela me trouxe uma esperança. Ela entra, e eu lembro como se fosse hoje, quando ela me fala assim: César, eu estava domingo passado num culto, e o pastor veio até a mim e me trouxe uma revelação que você ia para a rua, que você ia ganhar a sua liberdade. Eu estava tão sem fé e tão sem expectativa que eu acreditava no que eu tinha feito, no que eu fazia, no que eu estava vivendo. E aí eu falei para ela assim: o pastor falou para você que eu vou alcançar a liberdade?
E ela disse, sim, meu, ele falou. Eu falei, como ele falou? Ela falou assim, ele foi usado por Deus, ele foi tomado pelo Espírito Santo e ele começou a falar em línguas e ele veio e falou para mim que Deus ia realizar um grande desejo do meu coração. Aí eu ouvi ela e falei, mas aonde que ele fala que era a minha liberdade? Ela falou, César, você não está entendendo. Quando ele falou o grande desejo do meu coração, eu só conseguia lembrar de você aqui. É por isso que eu vim aqui te visitar e te dizer que você vai sair ainda esse ano, você está perto de sair. Não faça besteira da sua vida aqui que você vai sair. E foi uma época que eu tive muito balançado, sabe, em poder adentrar e fazer parte de uma família lá, de assinar um compromisso com o homem. E nesse meio tempo, ela me trouxe essa esperança e eu fiquei muito pensativo, ela foi embora, mas eu ainda não acreditava. Eu falava assim para ela, até brincava, falava assim, o pastor não falou que eu ia ser livre, ele falou que Deus ia fazer algo no seu coração. Ela falou, mas o que eu pensei foi na sua liberdade, você precisa acreditar. E aí isso ficou e tal, ela foi embora. Eu lembro que antes dela ir embora, ela falou assim, se você sair ainda esse ano daqui, você me deve de ir na igreja comigo fazer uma visita. Aí eu lembro que eu falei com as seguintes palavras, eu falei, se Deus me tirar esse ano daqui, eu moro dentro da igreja. E aí ela falou, então você vai morar dentro da igreja. Ela tinha muita fé e convicção no que ela estava falando, porque o Espírito Santo de Deus testificou na vida dela, mas eu não sabia o que era viver isso. E aí eu, com a minha falta de fé, voltei para a cela, eles foram embora e eu continuei a mesma vida que eu vivia, fazendo as mesmas maldades que eu ainda fazia. E eu lembro que passou cerca de uns 25 dias, mais ou menos, me chamaram pela minha matrícula, porque durante esses 10 anos eu perdi o meu nome para ser apenas um número. A minha matrícula é 179748. E aí quando gritaram lá na frente, né, passaram para um outro faxina lá e falou 179748, requisição judicial. E aí eu estava com o bigode por fazer, estava sem camisa, aí eu fui para a cela rápido, coloquei a camiseta, coloquei a calça, que eles viram que era, os presos falaram assim, é você, né? Eu falei, é. Meu coração acelerado, pensando que era mais BO que estava chegando para mim, porque eu sei o que eu tinha feito aqui fora. E aí eu fui, arranquei o bigode para poder subir na radial, para sair de dentro do pavilhão e ir lá para a área administrativa daquela unidade. E aí fui na gaiola, coloquei as mãos na gaiola, que era procedimento, e eles colocavam o grampo, as algemas, e você entrava para dentro da gaiola, e aí eu coloquei as mãos e o funcionário da gaiola falou assim, não veio o grampo para você não. Aí eu achei estranho, pus as mãos para trás, que era de praxe, era de costume, de todas as unidades prisionais, e aí eu coloquei as minhas mãos para trás e subi a radial. E aí eu fui passando por outros presos, que vinham da cozinha, e fui subindo, aí quando cheguei na área administrativa, um funcionário estava conversando com o outro, e eu fiquei em pé parado na porta, aí encostou um outro preso também, que foi requisitado também de outro pavilhão do meu lado, e aí esse preso olhou para mim e falou, é liberdade, hein? A Libertina chegou, hein? E aí eu não conseguia acreditar que fosse a liberdade, porque até então só falavam que meus processos estavam no MP, no Ministério Público, mas não tinha atualização, era sempre no MP, sempre no Ministério Público. E aí, quando menos espera, chegou para mim a notícia, né? Esse funcionário, quando foi a minha vez, ele falou assim, qual o nome completo? Aí eu falei, César Maia Duarte. Falou o nome da mãe, falei, Maria Judite Maia Duarte. Nome do pai, eu falei, ignorado, não tem. Ele falou assim, mora onde? E aí eu fui e citei os endereços, né, do endereço onde eu morava quando eu entrei preso. Minha família já não morava mais naquele lugar, porque enquanto eu estive preso, a minha família sofreu muita opressão da parte da polícia, né, pelos crimes agravantes que eu entrei, dos polícias passar a noite, atirar na luz do poste, sabe, e colocar meio que pânico, então achamos por bem tirar minha família de lá. E aí eu dei aquele mesmo endereço para não entrar em divergências ou em contradições, e aí o funcionário olhou para mim e falou assim, pode voltar para a cela, arrumar as suas coisas, que é a liberdade. Cantou sua condicional. E eu nem havia montado a condicional, nem achava que eu estaria no lapso, né, de montar a condicional, porque estava muito bagunçada a minha área processual. E a minha alegria era tão grande que eu tinha na minha cela cartas com fotos da minha família, do meu pessoal, e eu sei que eu olhei para aquele funcionário e falei assim, eu não tenho que voltar mais lá para dentro não, o que eu tenho está aqui. Pode me soltar daqui, os presos que moram comigo na cela, eles sabem como funciona, ou eles mandam lá para fora pela família deles, pelos familiares deles, ou eles mesmos já descartam e jogam fora, rasga, mas daqui eu não tenho nada para voltar. Eu não tenho nem para quem me despedir daquele local,
porque eu queria alcançar o portão. Para mim era a primeira vez que eu ia sair de uma unidade prisional com as minhas próprias pernas e pela porta da frente. E aí foi assim que aconteceu, passou um preso que era do meu pavilhão por mim, eu falei, avisa lá para os caras lá que eu ganhei minha liberdade, estou indo embora, descarta meus baratos, tudo lá fora, joga fora e que eu estou indo embora. E aí eu acessei os portões e recebi de um pessoal lá da assistência social uma passagem, né, para poder voltar para São Paulo. E entrei naquela rodoviária e eu vim para a rua, fiz uma surpresa para minha família, para os meus familiares. Para aquela minha irmã não era uma surpresa, pois para ela foi a resposta do que Deus havia falado para ela. E aí eu voltei para a rua e quando eu cheguei na rua voltei a andar com as mesmas amizades, as mesmas pessoas que eu andava outrora. E ali comecei a fazer os mesmos rolês, andando de moto com os caras, até que chegou num domingo e a minha irmã veio me cobrar a visita. E ela falou assim, você lembra, César, que você falou que quando você saísse, você iria visitar a igreja? Aí eu falei assim, lembro. Eu falei, eu vou. Ela falou, é hoje. Eu falei, hoje não. Ela falou, hoje. Eu falei, tá bom, então vamos hoje. Ela me confrontou em cima da palavra que eu havia dado. E aí eu lembro que eu fui, minha mãe, com muita alegria, minha mãe pegou minhas roupas e passou minhas roupas e já deixou tudo preparado. Eu coloquei aquela roupa e me arrumei e entrei no carro com a minha irmã e fui. Eu achei a sensação estranha, fiquei surpreso, porque quando eu cheguei naquela igreja, eu não sabia que muitos jovens de lá já me conheciam sem eu conhecê-los. Os jovens ficavam tudo com um sorriso no rosto, me olhando e dando risada. Uns vinham me abraçar, outros abraçavam a minha irmã, falando assim, eita Deus, Deus é maravilhoso, e começavam a exaltar o nome de Deus e ficarem felizes. E eu estava ali com um maço de Marlboro no bolso, fumei cigarro há 14 anos, fui vício do tabagismo, e eu ali com um cigarro no bolso, cheio de maldade dentro do coração, com a mente pervertida, eu olhava para as irmãs dentro da igreja com desejo, o Eros, olhando para as irmãs e cobiçando as irmãs, olhava se não tinha uma aliança na mão, já ficava falando, nossa, que menina bonita, que moça bonita, e minha irmã me dava umas cotoveladas e falava assim, César, respeita, você está na casa de Deus. Eu falei assim, eu sei que eu estou na casa de Deus mesmo, mas eu vim porque você me convidou, e já que eu vim, se já quiser que eu vou embora, eu já vou embora daqui. Só que eu não imaginava o que Deus tinha para a minha vida, que Ele tinha reservado esse dia, Ele já tinha predestinado esse encontro. E naquele dia, eu lembro que uma tia minha estava do meu lado, e essa minha tia também congregava nessa igreja. Eu lembro que ela me cutucou e falou assim, será que é hoje? E esse aspecto me deu uma ira assim, de eu olhar para ela e falar, será que é hoje o quê? Eu já tenho Jesus já da minha maneira, do meu jeito, Jesus já faz parte da minha vida. Será que é hoje o quê? Falei, se pá, eu vou até embora já, sabe? Eu levei aquilo como uma afronta. E aí entoaram os louvores do início do culto, e os louvores começaram a fazer eu sentir sensações inexplicáveis no meu corpo. Comecei a sentir um êxtase, uma sensação muito prazerosa, muito gostosa no meu corpo, que eu nunca havia sentido. E era uma oxitocina mudando dentro de mim, sabe? E eu comecei a sentir esses sentimentos, e aquilo foi acontecendo, e quando o pastor começou a pregar, eu parei de ver o rosto do pastor, a imagem do pastor, eu só via os lábios e a boca. E aí eu começou, dentro da igreja, mesmo sem ventiladores ligados, eu sentia a minha camiseta balançando, parecia que eu estava em cima de umas pedras, aquelas pedras na beira do mar, e aquela ventania batendo em mim, a sensação que eu sentia era essa. E aí começou a formigar, dar uma formigação nos meus pés, e essa formigação começou a subir com uma quentura, foi tomando conta das minhas canelas, veio subindo pelas coxas, chegou na minha barriga e começou a me dar uma sensação prazerosa. Eu sentia vontade de correr, eu sentia vontade de gritar, era gritar de alegria. E aí eu lembro que o pastor, a palavra que ele estava ministrando, eu comecei a prestar atenção de uma maneira que eu só via os lábios dele mexendo e escutava a voz, e parecia que não havia mais ninguém dentro daquela igreja onde tinha umas 300 famílias reunidas, e parecia que era só comigo que aquela palavra estava falando. E ele falava sobre um cego de Betsaida, um cego que foi curado e que Jesus, quando o curou, falou para ele não retornar mais para aquela aldeia. Naquele instante dessa mensagem, aquele cego era eu,
E o voltar para a aldeia era eu voltar a andar com as velhas amizades a qual eu estava fazendo parte, eu estava voltando a andar. E ali eu comecei a chorar, a chorar. E quando houve o apelo, o convite no final do culto, eu não sei como eu andei da onde eu estava, próximo às últimas fileiras, eu não vi o meu caminhar até lá na frente do altar. Eu lembro que eu chorava de soluçar, eu babava chorando, eu pulava. E aquilo foi uma alegria muito grande, onde muitos jovens foram lá na frente, me abraçaram e diziam me amar sem nunca terem me conhecido. E eu fiquei anestesiado. Eu aceitei Jesus numa igreja chamada Comunidade Batista Irmão. É a igreja onde o Tom Carf, que é um cantor hoje, muito conhecido no meio gospel, no meio cristão, e o pai dele era o pastor que estava pregando no dia. E eu lembro que no final ele mandou eu olhar para trás e ali pediu para que todos os membros que estavam em pé sentassem. E as pessoas foram tomando seu assento e uns obreiros abriram uma faixa bem grandona, a qual estava escrito assim: somos a sua nova família, amamos você. E dali em diante, a minha vida mudou. Eu tive um encontro com Deus e aí meu caráter começou a ser mudado. Eu comecei a viver após dias confrontos que tiram você da zona de conforto. Eu comecei a viver renúncias e a renúncia dói. Abrir mão de certas coisas que eu fazia para mim ganhar o dinheiro. Então eu fui proprietário de uma loja de multimarcas que vendia motos, chamada Moriá Motos, ali na Avenida CUPC. E nessa loja, para mim vender algumas motos, né? As pessoas que tinham toda a documentação a parâmetro legal, elas iriam direto na Honda, né? Elas não iriam vir numa loja de bairro. E as pessoas que vinham ali era porque eu conseguia de alguma forma fraudar aquela documentação e aprovar aquele financiamento para aquelas pessoas, para o autônomo, né? Principalmente para os autônomos. E eu comecei a vender algumas motos de uma forma que o Espírito Santo, depois da minha entrega e da minha conversão, ele começou a mudar o meu caráter, a me confrontar, e eu não achava aquilo real, e aquilo me incomodava. Meu rosto queimava em fazer coisas que eu não acreditava, eu ser um servo de Deus e continuar fazendo aquilo. E aí chegou ao ponto de eu colocar nas mãos de Deus, e eu tinha funcionários, eu tinha na época Nextel, né, que eu pagava contas de Nextel, conta de telefone. O imóvel, o salão era alugado com fiadores que tiveram confiança em mim. E aí eu coloquei nas mãos de Deus, se não viessem pessoas com a documentação toda correta para ser aprovadas as fichas, que ele fechasse aquele local. E aí sucedeu que passou algum tempo, Deus me deu condições para mim fechar aquele local, de uma maneira que eu paguei todo mundo que eu devia, funcionário, telefone, e a gente conseguiu fechar, fiz a quebra de contrato na imobiliária. E ali eu aprendi, logo após eu aprendi a mexer com telefonia celular. Aí eu abri a minha primeira assistência técnica de telefone celular, na época não tinha smartphones, abri ela na região do Jacira, em meados de 2010, 2009, 2010. E aí tive essa loja de assistência técnica lá no Jacira, e aí fiquei um tempo lá. Aprendi na prática muito mais trabalhar lá com isso. Aí logo depois eu vim abrir uma loja melhor na região do Jardim São Luís, chamava Duarte Cell. E aí juntamente com a minha esposa a gente cuidava dessa loja. E aí passou algum tempo, as coisas chegou o smartphone, a tecnologia foi avançando muito rapidamente. E aí eu começou a dar muito retorno de alguns concertos, de algumas coisas, e me trouxe ao desânimo, e eu acabei olhando e me abriram outras portas, a qual eu tive muita vontade de ser taxista. E era impossível um cara com 19 passagens pela polícia conseguir tirar um condutáxi. Até o dia que eu fazendo um serviço, né, um freelance de manobrista em um bar lá nos Jardins, na Vila Olímpia, zona sul de São Paulo também, eu encontrei um taxista que já ficou preso comigo. E ele, quando me viu, me cumprimentou, e eu falei: como é que você entrou no táxi? E aí ele me explicou os parâmetros para mim fazer, para que a minha certidão
de objeto em pé pudesse sair nada consta. E aí eu passei 2 anos praticamente trabalhando no serviço de manobrista, fazendo alguns serviços de dia de motoboy. E aí eu comecei a correr atrás de dar baixa em todos os processos, né? Eu fui em várias varas criminais no Fórum da Barra Funda. Do Fórum da Barra Funda eles me mandavam lá na Casper Libero, no IRGD, lá onde faz os RG. E eu dava baixa num local, dava baixa em outro. Tive algumas pessoas que implicavam, porque alguns funcionários na época do fórum, nas varas criminais que eu fui, para eles, você se tornou ladrão, você para sempre vai ser um ladrão, então me tratavam como se eu ainda fosse um ladrão ou um detento, e eu consegui, sabe, vencer esse preconceito e continuei persistindo, até que eu consegui, após longos 2 anos, eu consegui essa certidão com o nada consta. E com o nada consta eu consegui correr atrás de tirar o meu condutáxi. E aí passei a ser taxista, trabalhei um tempo como taxista. E fui crescendo também dentro do ministério, fui atuando na área do evangelismo. Sempre tive vocacionado para evangelizar, para fazer o que fizeram por mim, o que minha irmã fez por mim. Sempre pus na minha cabeça que na minha conversão eu era uma pessoa improvável, que merecia a morte. E Deus me deu vida. E através disso eu comecei a viver experiências. Quando você se torna uma pessoa que se esforça para renunciar tudo que é errado, para viver sendo verdade na presença do Senhor, as coisas começam a acontecer de maneira sobrenatural, de uma maneira que eu, pelos meus talentos, os meus atributos, ou meu status, eu não conseguiria. Deus faz de formas que nós vamos saber que foi Ele que fez. E eu cresci de uma família a qual eu não tinha pai. Então eu lembro que quando eu era pequeno, eu cheguei a brigar com meninos na rua, às vezes apanhava, às vezes batia, quando eu era chamado de bastardo naquela época, de filho do vento, por nem ter pai. Então o meu sonho sempre foi em ser pai, sabe, em ter um filho biológico, sabe, um filho que tivesse meus jeitos, um jeito da minha esposa, que tivesse um pouco de mim, um pouco dela. E eu lembro que eu desejava muito isso no meu coração. Mas eu já tinha me relacionado com várias e várias mulheres férteis, mulheres que após terminar relacionamentos frustrados comigo, não passava muito tempo, elas apareciam gestantes e às vezes eu até ia atrás para saber, né, se esse filho teria a possibilidade de ser meu, por causa dos amigos em comuns, né, que falavam, você sabia que fulana está grávida? E eu ia atrás e chegava lá, essas pessoas falavam assim, meu, vai se tratar, cara, você é doente, você não pode ter filho. E esse negócio foi crescendo também, essa mágoa, essa tristeza. E nos caminhos do Senhor, eu ainda vivi 3 anos dando orgulho para minha mãe de ser um servo de Deus. Todo mundo da minha família costuma dizer que foram os melhores 3 anos da minha mãe. Ela me ver na presença de Deus, me ver na igreja, ela tinha prazer de arrumar a minha roupa para mim ir para a igreja e de me ver na casa do Senhor. A minha mãe também frequentava a igreja, também ia para a igreja, e ela descobriu um câncer que é chamado mieloma múltiplo. É um tipo de câncer que tem tratamento, tem cura, mas minha mãe, ao fato de descobrir, né, como esse câncer ele dá fraturas nos ossos, ele enfraquece os ossos, como se fosse uma osteoporose. E aí ela se entregou pela palavra câncer, né? Quando a pessoa ouve câncer, a pessoa já deduz que vai morrer. Poucas pessoas procuram saber ou que lutam, que são resistentes a todo o tratamento, a todo o processo, que não é fácil, eu sei que é difícil. E eu vivi esse processo com a minha mãe, levando elas para os hospitais, vivia no monte orando pela vida dela, pela saúde dela, acreditava que ela ia sair daquela UTI. Ela entrou uma vez numa sala de observação, depois ela veio para casa, passou mal novamente, a ambulância buscou, foi para o hospital e aí adentrou dentro de uma UTI. Conduziram ela a um coma induzido, entubaram minha mãe, ela ficou inchada, parecia que ia explodir, fica totalmente deformada dentro da UTI. Eu entrava, meu mundo acabava dentro daquela UTI, eu orava com muita fé, eu clamava a Deus, eu pedia que o Senhor
eu falava para Deus que se Ele tivesse que levar alguém, Ele me levasse, porque eu sei o que eu tinha feito anteriormente, o que eu tinha feito em um terço da minha vida naquela época, e eu falava, eu não sou digno, sabe, de viver. Ela sim, ela é uma rainha, ela foi tão boa, ela fez tantas coisas por mim durante todo esse tempo, ela nunca abriu mão de mim, sabe, ela carregava a culpa de eu ter ido para a vida errada por aquela divergência na minha infância, e na verdade ela nunca teve culpa. Eu poderia ter ido para a casa de um familiar, eu poderia ter voltado para casa, e eu fui apenas um jovem que colocou uma mágoa, escolheu um caminho errado, o caminho errado me atraiu e se tornou algo muito interessante. Eu deixei o que eu deveria ter a minha mãe como uma rainha, como uma super-heroína, e eu passei a ter o traficante como um herói, e aquilo foi o que me conquistou e me cativou por esses anos tudo, a qual eu perdi uma boa parte da minha vida. E aí, vendo minha mãe naquele leito, vinha filme da nossa infância, de tudo que aconteceu para hoje eu estar na presença de Deus. Eu não aceitava perder ela. Eu sempre procurei mergulhar e me aprofundar nas histórias bíblicas. Depois que eu conheci o Evangelho, eu quis conhecer quem era o meu inimigo, quem era o Deus que eu servia. E todos os dias eu sou apaixonado por esse Evangelho. E eu pedia muito a Deus, eu falava assim, o Senhor nunca fica devendo nada a ninguém. Responde a minha oração, tira a minha mãe desse lugar, mas os planos de Deus, eles são maiores e melhores do que os nossos. Nós não fomos feitos para viver nesse tempo e nesse corpo. Aqui tudo é passageiro. Nós somos seres eternos e espirituais vivendo uma temporada em corpos carnais. Mas aquele sentimento de filho tomava conta de mim e eu achava inadmissível eu perder ela. E nessa mesma época, através de nós estarmos no monte, eu e minha esposa, orando pela saúde da minha mãe, orando por alguns propósitos, a minha esposa também nunca deixou de sonhar em que nós pudéssemos ter um fruto nosso. E foi quando um dia ela fez um voto com Deus e falou para Deus, na intimidade dela, que ali onde ela pôs a manta para orar, no Monte da Luz, lá no Valo Velho, e ela falou assim, que se Deus pudesse realizar o desejo do coração dela, de nós termos um fruto de um filho, mesmo intercedendo pela minha mãe, ela pedia a Deus esse fruto, que Deus desse um sinal e que fosse um graveto aceso. E quando ela ergueu a coberta, a gente fomos dobrar aquela manta, sobrenaturalmente tinha um graveto lá aceso. E para a glória de Deus, minha esposa logo depois desses dias e minha mãe na UTI, eu naquele processo de casa, trabalho e o monte, orando pela saúde da minha mãe, pela recuperação dela, visita na UTI, quando eu não ia, minha irmã ia, nós revezávamos, e minha mãe lá naquele hospital, a minha esposa recebeu a notícia que estava grávida. Minha irmã conseguiu entrar na UTI num dia que os médicos desligaram as máquinas, desentubaram ela, e minha irmã conseguiu conversar com a minha mãe e falar que avisar, dar a notícia que eu seria pai. E minha mãe perguntou se já tinha nascido, ela perguntou como é que estava, se estava grávida, se estava tudo bem com a Vanessa. E minha irmã me contou isso, me relatou isso depois. E eu lembro que quando menos se espera, nesses dias, um dia eu estava em casa, tinha chegado do trabalho, estava cansado, porque eu vivia mais acordado, entre orações, súplicas, clamor, culto de ação de graça, pedindo para pastores amigos nossos orarem pela saúde e pela cura da minha mãe. E um dia eu cheguei em casa, deitei, estava chovendo, eu tirei a capa de chuva da moto, tirei a parte de cima e deitei com a parte de baixo, com a bota e tudo assim no sofá. E eu adormeci. Quando eu acordei com a ligação daquele hospital, o hospital da Emboimirim, ali do Jardim Ângela. E eles perguntaram se tinha algum familiar da dona Maria Judite Maia Duarte que precisava ir até o hospital. Naquele instante meu mundo caiu porque eu sabia que minha mãe não estaria mais entre nós. E aí minha esposa ficou preocupada porque viu eu nervoso, não queria deixar com que eu fosse sozinho para o hospital, dirigindo, pilotando, porque o meu estado mudou, eu fiquei mal, eu invadi aquele hospital, eu entrei, passei pela segurança do hospital, eles tentavam me segurar, tentaram aplicar calmantes, sedativos em mim, porque eu estava muito nervoso, eu queria ver minha mãe, e eu cheguei lá no leito da UTI, onde tinha muitas outras pessoas. E para entrar lá você tinha que colocar outro tipo de roupa por cima da sua roupa, você tinha que pôr uma meia no seu sapato, e eu fui com a roupa que eu estava, e eu vi onde o leito onde minha mãe estava vazio. E aí eu falei, me leva até o corpo, me leva até onde está minha mãe, me leva até onde está minha mãe.
Não falei nem corpo, falei, me leva até onde está a minha mãe. E aí um dos médicos falou para o segurança me levar, e aí eu desci nos elevadores e fui para o necrotério do hospital, que ficava na parte inferior, no subsolo. E lá eu abri o zíper e vi o corpo da minha mãe frio, gelado ali dentro, e eu chorava. E eu soluçava em cima do corpo dela, pedindo para que Deus, se ressuscitou Lázaro, ressuscitasse a minha mãe. E eu queria minha mãe viva. E eu falei, eu quero que traga minha mãe de volta. E eu pedi a Deus, traz minha mãe de volta, por favor, traz minha mãe de volta. Eu confio em você, você ressuscitou Lázaro, você ressuscitou a filha de Jairo, você ressuscita minha mãe agora, ressuscita minha mãe agora. E aqueles médicos e os enfermeiros e as pessoas ficavam à distância e me deixaram ali por um tempo. E eu saí daquele hospital acabado, não consegui dormir até o dia do sepultamento. Passei 3 dias meio que sem comer, sem beber, sem dormir. E alguns pastores amigos nossos entraram no velório e entravam cantando. Só entende de dor quem já foi ferido e de perca quem já perdeu. Mas Jesus vai mudar a sua história. E eu lembro, eu gravei, eu não queria deixar quando o coveiro do hospital falou que tinha vencido o horário do velório, que era para minha mãe descer à sepultura. Eu não queria permitir. Alguns amigos meus da vida errada compareceram ali àquele velório, caiu num dia de semana. Então não veio muitos amigos da minha mãe, devido a ser um dia, acho que muitas pessoas trabalhavam, nem todo mundo ficou ciente, não conseguimos comunicar a todos. Mas tinham bastante amigos meus, amigos da época do crime, da vida do crime. E eu lembro que muitos deles falaram para mim, não volta atrás, não volta atrás, não volta atrás. Porque a sua mãe, a maior alegria dela foi ver você em vida, ver você na vida que você vive hoje. E tudo isso me deu força, sabe, para continuar. Aí descobri a gravidez da minha esposa, foi o que foi um alicerce para nós. Aí, assim como foi com Ana, e ela orava, sendo humilhada por Penina, né? A Bíblia fala, a Ana é mãe de Samuel, e ela orou muito para que tivesse ele, e ela fez um voto que se Deus desse o filho para ela, ela levaria esse filho para Deus, e ela levou esse filho ali para Eli, né? Para ele, para o sacerdote da época. Ela devolveu aquilo que Deus deu. A Bíblia fala sobre Samuel, mas Ana teve outros filhos, sabe? A Bíblia relata que ela teve mais filhos. Então, quando Deus cura uma infertilidade, Ele cura por completo. E foi assim comigo também. Essa minha filha, quando a Vanessa descobriu, quando ela descobriu que estava grávida, eu desejava muito ser pai de um menino. Eu queria, porque eu já tinha uma filha de coração, que era a Yasmin. Então eu já sabia o que era desembaraçar cabelo, né? O que era fazer rabo de cavalo, fazia torto, depois fazia do outro lado. E vivia ali com aquele mundo cor-de-rosa, eu queria muito um menino, sabe? E eu falei, eu quero um menino. Só que Deus me mandou mais uma menina. E na ultrassom, eu saí de lá da ultrassom, e aí eu lembro que eu falei para minha esposa que se fosse realmente mulher, que ela ia chamar o nome da minha mãe. A minha esposa concordou de imediato, falou sim. E aí a gente ia pôr o nome de Vitória, né? E aí ficou chamando, o nome da minha mãe era Dona Judite, e aí ficou sendo chamada Judite Vitória, o meu primeiro milagre. E aí, milagre a gente nem se explica, milagre a gente vive. Hoje esse meu milagre tem 14 anos e logo 5 anos depois, né, 4 para 5 anos depois, a minha esposa engravidou de novo e nós temos o meu segundo milagre, se chama Sofia. Hoje ela passou de 9 para 10 anos, né, fez 10 anos e eu sou muito grato a Deus por tudo que Deus fez. Eu acordo todos os dias sabendo que com uma dívida eu tenho com Deus. Todos os dias eu falo, eu devo uma para Deus. Eu não meço esforços para mim falar o que tiver que falar do reino, para quem quer que seja dentro de uma prisão, seja dentro de uma penitenciária, seja dentro de um CDP, seja dentro de um beco, seja numa viela, seja numa praça, seja numa casa terapêutica, numa clínica, numa casa de recuperação, numa clínica terapêutica. Tenho vivido isso hoje. Hoje a minha vida ela está nas mãos do Senhor
Ele tem me levado a lugares inimagináveis. Hoje fazer parte do Improváveis, para mim é surreal, sabe? Perto de tantos testemunhos que já passaram por aqui e outros que eu acredito que ainda vão passar, eu posso me considerar que eu sou um improvável. Alguém que tinha tudo para dar errado e Deus conseguiu me dar a oportunidade. Eu abracei essa oportunidade, eu me envolvi com essa oportunidade. Hoje eu acordo me lambuzando nessa oportunidade, eu acordo respirando o reino, eu durmo vivendo o reino, eu não ligo para o tempo, para o horário, para onde vamos, o que vamos fazer, desde que seja para alcançar outras almas, outras vidas. E hoje a minha vida ela é dedicada a isso. E através disso Deus ele cuida de tudo, assim como na palavra dele ele chega a fazer comparação, né? Se os lírios do campo ou as aves do céu seriam mais importantes do que nós, quando o homem se preocupa com o que há de comer, com o que há de beber, com o que há de vestir, Deus ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a minha justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Deus ele tem me suprido de uma maneira que eu vim aprender com 30 anos de idade, na época, que um alvará de soltura não é o verdadeiro significado da liberdade. Que a liberdade, ela se chama evangelho, sabe? O genuíno evangelho. Ele nos traz liberdade, porque no decorrer dessa transformação entre a vida que eu vivi, a vida mundana, e agora passar a viver uma vida cristã, a mudar, a confrontar o caráter, sair de zona de conforto, a vícios que me prendiam, vícios ocultos. Eu aprendi que as piores prisões não foi lá em Presidente Venceslau, onde era ou é ainda a masmorra do sistema penitenciário. Eu aprendi que as maiores prisões são aquelas que não têm grade física e que os olhos humanos não podem ver, que são as prisões ocultas, as prisões de coisas que eu posso esconder do meu pastor, eu posso esconder da minha esposa, posso esconder dos meus amigos, eu posso esconder de você que está assistindo, eu posso esconder dos meus filhos, mas eu não consigo esconder daquele que fez o olho e daquele que fez o ouvido. Sabe, não há lugar nenhum na terra que eu faça algo ou que você faça algo que por Deus não possa ser visto. E eu era uma pessoa que vivia soberba, a soberba vivia dentro de mim e eu fui liberto para a glória de Deus. O orgulho, a vaidade, a ambição, a avareza, e uma das piores prisões não foi me libertar do cigarro, me libertar do álcool, me libertar do crime. Uma das maiores prisões e que eu tive a maior dificuldade, e durante um tempo, andando dentro da igreja, tomando santa ceia, e que ainda era uma grande dificuldade para mim, foi vencer a porneia, a pornografia, a mentira. Sabe, essas prisões, elas impedem muito a vida de uma pessoa que está dizendo com a boca dela que agora ela faz parte do reino, que ela é uma nova criatura, que ela morreu para os velhos hábitos, para os próprios desejos, para a concupiscência da carne, mas ainda vive presa a coisas que é vergonhosas de se falar em cima de um altar, de se falar para qualquer outro irmão dentro de uma igreja. Às vezes tem ministérios que não temos pessoas preparadas para te ouvir, para te aconselhar, e por isso pessoas guardam e se calam, se retêm e mantêm-se escravos disso por anos e anos. Sabe, nesse mesmo instante que eu esteja falando com você, talvez você que esteja ouvindo se identifique com isso. E isso não implica somente em bênçãos que podem ser alcançadas e dadas por Deus na sua vida, porque nós temos um Deus que Ele é tão bom que Ele nos deixa plantarmos o que quisermos, mas Ele é tão justo que Ele também nos permite colher aquilo que plantamos. Ninguém planta abacate e colhe limão. Você plantou abacate, nós servimos um Deus coerente que você vai colher uns bons abacates. Então, eu vivi por muito tempo isso e foi uma grande luta para me libertar disso, porque a pornografia ela me fazia estar no adultério,
ela me fazia estar na cobiça, ela me fazia estar na mentira, ela me acarretava muitos outros pecados por trás disso e viver uma vida em maldição. E com o passar do tempo, sempre o Evangelho ele vai nos confrontando. E a palavra de Deus, quando fala em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é um libertar por completo. E aí eu vim entender qual era o verdadeiro significado de ser livre e de ser liberto. Hoje, para a glória de Deus, eu sou um pai de família, tenho uma linda esposa que se chama Vanessa Duarte, uma mulher que me ajudou muito nessa época, desde a prisão, desde quando eu estava no fechado, que vem me ajudando, que me visitava, que pegava aquelas filas na porta de presídio, recebia aquelas humilhações na revista para entrar dentro de um presídio. Quem já entrou dentro desses lugares sabe como é humilhante para uma pessoa que nunca pediu para que você estivesse ou fizesse parte daquela vida errada, nunca foi concordante, nunca foi uma pessoa que concordou com a vida que eu vivia e acarretou consequências junto comigo, lutou junto comigo, me deu total apoio. Hoje eu sou muito grato a muitas pessoas, sabe? Muitas pessoas que dedicaram tempo, dedicaram confiança, que abriram portas para mim, que me deram oportunidades. A família da minha esposa mesmo, em geral, desde todos os irmãos, em especial a irmã dela chamada Lucicleide, foi uma pessoa que quando eu saí da prisão, nem a minha família mesmo já acreditava mais, sabe, que eu fosse assim, ter uma vida diferente, uma vida mudada, porque passava alguns tempos eu voltava a fazer o que eu fazia. E essa minha cunhada, ela abriu a porta da casa dela, me colocou dentro da casa dela. Eu tinha vergonha de comer na casa dela, eu costumava chegar bem tarde só para dormir, às vezes enchia a minha barriga com água para ela não ficar roncando, né, às vezes de fome. E essa minha cunhada levantava na madrugada e perguntava se eu jantei, fazia questão que eu jantasse. E foram pessoas que eu nunca vou esquecer. Eu não vou citar nome de todos, mas todos que me acreditaram em mim, que depositaram confiança, eu vou ser eternamente gratos por todos vocês. Se sintam agradecidos de todas as formas, todos vocês que foram referências para mim, todos os pastores que cuidaram de mim. Eu nunca fui uma pessoa fácil, eu vim sistemático de uma vida do crime, onde dentro da igreja é o lugar que eu sentia muita vontade de tirar a vida de alguns irmãos com costumes feios e errados, sem entender que aquele local é um hospital e que não existiria pessoas todas perfeitas dentro daquele lugar. Ali é um lugar de transformação, de reconstrução constante, sempre vai ter pessoas em mudança, em transformação. O apóstolo Paulo, quando ele fala na passagem que ele se despede, ele fala: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Ele nos mostra que é uma carreira, e a carreira é uma luta constante. Então eu acredito que não existe estágio. Todos os dias eu luto contra o meu maior inimigo, que sou eu mesmo. Eu luto para não voltar a ser escravo do que eu era. Eu luto para me manter distante e vencer todos os dias a concupiscência da carne. E quando nós conseguimos nos libertar daquilo que nos mantém escravo, as bênçãos de Deus começam a acontecer. Aí eu comecei a construir aqui fora, né? Construir uma família linda, juntamente com a minha esposa, a qual tenho 5 filhos maravilhosos, 3 filhos de coração. Eu tenho um menino, que é o mais velho, depois eu tenho uma outra menina, e depois eu tenho uma outra mulher já, uma outra moça, e aí vem os meus 2 milagres também ali, e somos uma família que, para a glória de Deus, servimos ao Senhor Jesus. A minha casa, a minha filha mais nova, ela hoje faz parte da dança da igreja, e eu vendo o meu milagre hoje ali dançando para o Senhor, todas as vezes me emociona, porque eu sinto Deus sendo adorado pelo gesto, pela dança dela, uma dança profética que às vezes ela não tem nem noção do que ela está fazendo ali. Mas eu consigo imaginar o que Ana sentia quando leva Samuel e entrega ele ali para o Senhor.
E é o que eu tenho feito, eu tenho vivido com a minha família e hoje tenho sido referência para outras pessoas que viveram ou vivem ou têm familiares vivendo o que eu vivi, para que você possa acreditar, sabe? Para que você não perca as esperanças, mesmo que por várias vezes você tenha sido decepcionado em alguém que você confiou, que tudo é possível, sabe? O improvável pode se tornar provável, sabe? O impossível se torna possível. É que tudo é questão do tempo, onde Deus queira agir, da maneira dele, e através de fé, e através de oração, e através de uma vida no altar, de uma vida com ordem, com renúncias. Deus vai fazendo as coisas e vai abrindo portas imensuráveis, onde a gente nunca imagina entrar ou fazer parte. Hoje, para a glória de Deus, eu me tornei, após ter loja de moto, ter loja de assistência técnica celular, num dos evangelismos, eu conheci um barbeiro muito forte ali na região de Diadema. Esse barbeiro ouviu o meu testemunho e me pediu para me ajudar ele com os meninos num projeto social, meninos que saíam da Fundação Casa e vinham para a rua para aprender cursos profissionalizantes para serem barbeiros. E ele me pediu uma ajuda para mim fazer palestra para esses meninos, porque esses meninos queriam viver o que eu já havia vivido. E eu aceitei participar, aceitei ajudá-los nesse projeto. E chamava Aliados, né? Lá em Diadema. E a partir desse momento e de fazer parte disso, eu senti uma grande vontade de aprender sobre a barbearia também. Aí com 40 anos de idade eu me formei barbeiro, estudei na barbearia Barber Gold, na época, escola Barber Gold, lá em Diadema. Eu fiz meu primeiro curso de barbeiro lá, virei profissional na área, virei um proprietário e fundador da barbearia Barber Shop Blessed Family, aqui na região do Vaz de Lima, na zona sul de São Paulo. Dentro dessa barbearia, a minha cadeira naquela barbearia, ela se tornou um ministério. Todas as pessoas, todo dia eu abri essa barbearia em constante oração, ungia a cadeira onde meus clientes sentavam e pedia para Deus me dar sabedoria, porque o barbeiro é uma profissão digna a qual todos que são cristãos ou ainda não são cristãos, mas sabem que a sua cadeira, ela se torna um divã, você se torna um psicólogo, você ouve várias histórias, várias pessoas com dúvidas, querendo um aconselhamento. Eu sempre pedi sabedoria ao Senhor e sempre fui usado nessa área para trazer as pessoas para os caminhos ou direcioná-la aos caminhos do Senhor, ao único caminho, que é Jesus. E ali, com o passar do tempo, a minha esposa também se sentiu atraída pelaquela profissão e ela decidiu por si só a fazer um curso de barbeira. Eu apoiei e ali eu incentivei e ela também se tornou uma barbeira ali na barbearia, veio me ajudando também, nós crescemos ali durante um tempo, até que veio a pandemia. Aí durante a pandemia eu tinha gasto muito dinheiro para montar essa barbearia, então houve algumas dificuldades financeiras. E após a barbearia demorou um processo, porque algumas contas acabaram virando uma bola de neve e eu acabei inativando ela provisoriamente, mas em breve, se Deus quiser, a Barbershop Blessed Family vai reabrir. É um sonho não só meu, nem da minha esposa, mas eu acredito que é um sonho de Deus. Almas foram alcançadas ali naquela cadeira durante o tempo de atendimento naquele local, amizades foram feitas ali. E aí hoje eu sou taxista, trabalho no aeroporto de São Paulo, em Congonhas, sou um dos taxistas ali daquele aeroporto, a qual eu tenho transportado muitos passageiros, pessoas que nem sequer imaginam o que eu passei pela minha vida, todo o processo que aconteceu para mim chegar até ali. Mas eu glorifico a Deus assim, por tudo que Ele tem feito, por toda a oportunidade que Ele me dá, de poder ministrar o Seu Evangelho, de falar do Reino, sabe, em todos os lugares que eu vou, em todas as pessoas que Ele coloca em meu caminho. Hoje, todos os dias, eu consagro a minha vida ao Senhor. E eu queria, de antemão, agradecer você que está aí do outro lado, seja na tela de um celular, seja pelos aplicativos, numa televisão smart,
e que de algum modo, ou talvez alguém baixou esse vídeo e mandou esse vídeo para você. Eu gostaria de agradecer a toda a equipe desse canal Improváveis, a direção, Marcelo, Ju, a todos que me deram essa oportunidade de falar um pouquinho aqui da minha vida. É uma história longa, é uma história que é muito difícil abreviá-la, mas é uma história real. Quem é daquela região do Jardim Ângela, do Capão Redondo, por alguns nomes que eu citei, por algumas coisas que eu passei, pessoas que talvez estiveram presas comigo, foram 10 anos, então conheci muitos e muitos presos, passei por diversas penitenciárias, por diversos CDPs, por diversas delegacias, e todos sabem quem eu fui, poucos acreditam que eu estou vivo, e hoje eu vivo verdadeiramente, hoje eu morri para mim mesmo, e hoje eu vivo a propósito, a esperança de alcançar a vida eterna, se eu permanecer firme até o fim, e esse é o propósito. Quero agradecer a todos, sem esquecer de ninguém, inclusive a você que assistiu esse vídeo até aqui, até o final. Que Deus possa abençoar você, a sua família, e se porventura algum amigo, algum parente, algum filho, algum pai, alguém esteja, preso na vida do crime, aprisionado talvez aqui fora em vícios vergonhosos como a porneia, a pornografia, a mentira, o adultério, que eles possam encontrar a liberdade, que eles possam se vencer. Sozinho seria muito difícil, mas tendo Cristo e colocando Ele à frente, nós encontramos uma força que dentro do livre-arbítrio, elas nos fortalece para que nós possamos tomar essa decisão e sentir o prazer de ser livre. Entender que a liberdade não é um papel chamado alvará de soltura. A liberdade é um livro, Um livro de capa que é escrito e chamado como Escritura Sagrada, Palavra de Deus. Nesse livro ele é um guia prático para mim e para a sua vida e é o único caminho que nos traz paz, que reconcilia a família, que faz de um homem adúltero o homem de uma mulher só, pai de uma família, que faz um cara que era mentiroso deixar de ser mentiroso, um cara que era enganador se tornar uma pessoa de caráter, um cara que era desonesto se tornar honesto, é um cara que faz de um homem que era zoado se tornar um homem melhor, um melhor amigo, um melhor marido, um melhor pai, e um melhor irmão e um melhor filho. Eu glorifico a Deus por esse programa. Deus abençoe a sua vida. Paz do Senhor Jesus. Por isso eu sou um improvável.